Com a crise da água que tem ocorrido em todo o Sudeste brasileiro, recentemente, no final de 2014 e início de 2015, o tema dessalinização vem sendo colocado em pauta a cada dia. Tem sido alvo de muita curiosidade por parte da comunidade científica, de técnicos e da população de uma maneira geral. E aqui em Vitória, nós recebemos aqui pela Assembleia Legislativa a presença do professor da Universidade Federal de Campina Grande, que veio falar sobre dessalinização. Eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, coordeno o Laboratório de Referência Nacional em Dessalinização de Águas, do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande. Sim. O laboratório ele tem assim, um viés de trabalhar no que se diz respeito à purificação de águas, assim, olhando mais o meio ambiente, em termos gerais, em termos de águas sujas, águas poluídas, águas salgadas, águas doces. Sim. Então, a tecnologia de processos com membranas é um dos pontos fundamentais para se tratar esse tipo de problemas. O senhor veio para cá a convite da Assembleia Legislativa? Eu vim a convite da Assembleia Legislativa através do deputado Nunes e o João Martins. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque essa é a segunda vez que eu venho para cá. Sim. A primeira vez foi exatamente para tratar assuntos de dessalinização lá do rio Mariricu, lá em Guriri, onde foi implantado um sistema de dessalinização das águas do rio, que ficou salgadas, para abastecer a ilha, né, de Guriri e São Mateus. Sim, isso há alguns anos atrás, né? Isso faz, hoje vamos dizer, 15 anos. 15 anos, né? Em que se... 1998/1999. Foi quando foi concluído os trabalhos. Certo. A questão da crise de água sempre foi uma situação que dominou as discussões no Nordeste brasileiro, né? Mas recentemente o Sudeste sentiu uma crise muito grande, passou por quase um colapso do abastecimento da maior cidade do país, que é São Paulo, né? Como você falou no início, o Nordeste tem a sua própria característica. A seca, praticamente, ela é perene. A convivência da seca, o nordestino, falando assim, eles sabem conviver com a seca. Quando você trata aqui do Sudeste, São Paulo, chega a seca, é difícil para eles conviverem com a seca. Sim. Não tem cultura ainda. Não tem essa cultura. Esse outro lado, é tanto que eles estão criando esse sistema de abastecimentos através de cisternas, tanques, etc. No Nordeste, além da seca, os poços das águas subterrâneas são águas salobras, em função da própria característica da geologia, das características das rochas, que são predominantemente cristalinas. Então, todas as águas que percolam dessas rochas se tornam salobras e impróprias para o consumo humano. Então, inclusive nos açudes, né? Os açudes também, muitos açudes salgados. Então, o processo de dessalinização, de fato, se tornou uma das alternativas de gerar, ou seja, obter água potável para atender a comunidade. Dessas comunidades difusas que estão espalhadas nos novos estados. Então, se nasceu na década, diríamos assim, de FHC, o programa Água Boa. Sim. O programa Água Boa, eu fui coordenador do programa Água Boa, depois o programa Água Doce, e hoje é o programa Água Doce, que vem, de uma certa forma, abastecendo, trabalhando em cima desse sistema de salinização para atender essas comunidades. Certo. O tratamento de água convencional, para que as pessoas tenham conhecimento, retira os sólidos da água, né, do que recebe nos nossos rios aqui, e também faz um processo de desinfecção para matar bactérias, né? Isso. É um processo mais simples. Agora, para tirar o sal, o negócio é mais complicado, né? Não tanto. Eu não diria. O processo convencional,
normalmente opera mais nas águas doces, deixando as águas aptas para ser consumida para usos múltiplos. No que diz respeito à água, diríamos assim, água salgada, água salobra, água salina, o processo, obviamente, existe um pré-tratamento da água, tá? Como os processos convencionais também possuem, e a água, ela vai passar por uma membrana, sim, e ao sair dessa membrana, a água sai potável, já potável. Sim. E existem vários tipos de membranas para esses fins. Então, ao sair, ela é clorada e colocada para o abastecimento humano. O sistema opera com pressão, é a força motriz, tá? Para gerar. Para isso precisa de energia. Precisa de uma energia para exatamente, como os processos convencionais também precisam de energia, só que é menor, sim, do que mas o processo de dessalinização, ele utiliza energia em função, o consumo da energia em função da quantidade de sais presente na água. Se você tem uma água, diríamos assim, o que nós chamamos de água salobra, certo? Sim. A água salobra está dentro de uma faixa de concentração, diríamos assim, de 1.000 a 10.000 ppm, certo? Sim. 10.000 miligramas de sais dissolvidos em 1 litro d'água. Acima de 10.000, tá, já começa a ter uma água mais agressiva, se aproximando, diríamos, da faixa da concentração da água do oceano, sim, certo? Então, são águas mais salgadas, depois entra as águas salinas, que propriamente é a água do mar, que é na faixa de 33.000 a 36.000 ppm. Então, e o ideal para água potável? Abaixo de 500 miligramas por litro. Então, se a água não é muito salgada, não há necessidade de se trabalhar com um gradiente de pressão elevado para dessalinizar. Sim, processo mais passivo. Quer ver exemplo? Vamos falar de consumo de energia. Para uma água salobra se tornar potável, dentro do processo de membranas, você gasta em torno de 1,5 kWh para 1 metro cúbico. Sim. Ou seja, para 1.000 litros. É bastante. Certo? Né? Não é bastante. Porque quanto está custando 1 kWh aqui na capital? Eu não sei agora, mas houve um aumento da energia em todo o país, né? Mas eu acredito que fica muito mais abaixo do que 50 centavos. Sim. Entendeu? 1 kWh. Por 1.000 litros de água. Para 1.000 litros de água. Então, sim, se você imaginar que no processo de salinização da água do mar, já vai para 3,5 kWh, a média, sim, então é mais elevado por causa da quantidade de sais presente na água, sim, do oceano. Então, normalmente, a gente trabalha nessa faixa. Mas o processo de dessalinização, quando se fala de custo, depende de outros parâmetros também. Aonde nós vamos dessalinizar, o quão distante esse sistema está para a comunidade, o quão distante você vai recalcar essa água, ou seja, bombear essa água para atender a demanda, entendeu? A situação geográfica do ambiente, estudar a topografia de forma como construir a usina de dessalinização se for para a água do oceano. Quando se trata de água salobra, por exemplo, nas comunidades difusas que existem lá no Nordeste, os sistemas são pequenos, normalmente é um abrigo de 15 metros quadrados, e 2 tanques, um que recebe água bruta, passa no sistema de dessalinização e o outro vai receber água potável. E um terceiro, que é o concentrado, é o subproduto da dessalinização, que é mais salgado do que a água que entra no sistema. Sim. Aí começa, nessa concepção de dessalinização, o travo da dessalinização. O que fazer com o concentrado, denominado de rejeito? Sim. A palavra rejeito já nasce infeliz. Essa pessoa, quando fala rejeito, então, o que fazer com ele? Então, existem várias técnicas hoje, por exemplo, o aproveitamento do rejeito para a criação de tilápias, peixe. Sim. Ou irrigação de plantas. A tilápia é sempre resistente a tilápia a irrigação de plantas, como a triplex. A triplex é uma planta que ela absorve sais. Ela cresce se alimentando de sais. E ela é um tipo forrageira que serve para o animal comer. Mas, nessa concepção de você irrigar esse tipo de plantas que absorvem sais,
você pode começar a impermeabilizar o solo com sais e ele vai ficar infértil para outros fins, concorda? Então, nós estamos trabalhando em cima de sistemas hidropônicos, onde não há o contato da água com o solo e também por evaporação, entendeu? Recuperar o sal de forma que a gente possa ser utilizado para o alimento do gado, etc. Então, como nas salinas, né? Exatamente. Só que a quantidade de sal não é como se pensa, ter uma montanha de sal. É muito pouco. Porque a concentração é menor. É muito menor. Quando você imagina, não, ok, está resolvido esse problema, imagina do oceano, como vou retornar essa água que sai do processo de salinização para o oceano? Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse assunto.